Se tem uma coisa que eu tenho certeza é que todos vocês gostariam de ver o processador do PC de vocês trabalhar abaixo da temperatura ambiente. Para mim também seria um sonho. Mas saibam que mesmo que vocês tenham o melhor water cooler custom do mundo, isso é uma coisa impossível. Fala galera, como vocês estão? Tudo beleza? Brian na área pessoal, e hoje é dia de tirar a dúvida de muita gente e de explicar o porquê que é impossível um processador ficar abaixo da temperatura ambiente, mesmo que ele use um water cooler custom top como esse aqui. Se eu fosse explicar para vocês tudo da forma correta, incluindo as leis da física, isso aqui daria um vídeo muito comprido. E é por isso que eu vou explicar para vocês tudo de uma forma bem resumida, porque eu tenho certeza que assim vai ser bem mais fácil de vocês entenderem. Nesse vídeo a gente está falando de temperaturas abaixo do ambiente em water coolers tradicionais, tá? Não vamos considerar sistemas que usem condensadoras, peltier ou até gelo em o ar-condicionado. Então, começando a nossa explicação, pessoal, a primeira coisa que vocês precisam entender, que é até bem simples, é que nenhum fluido jamais vai ficar abaixo da temperatura ambiente, a menos que alguma força tenha ou esteja atuando sobre ela. Logo, a gente já entende que seria impossível o water cooler ficar abaixo da temperatura ambiente. Mas também, por enquanto, nada impede que ele fique na mesma temperatura do ambiente. Lembrando novamente que aqui a gente não está considerando situações como colocar os radiadores do lado de fora de casa no inverno e enquanto está chovendo. Eu tenho que deixar claro esse tipo de coisa porque senão vai ter gente falando disso nos comentários. Bom, mas continuando, agora eu vou explicar o porquê jamais vocês vão ver o fluido do water cooler na temperatura ambiente e muito menos o processador. O fluido do water cooler, como eu já expliquei antes, é fisicamente impossível ficar abaixo da temperatura ambiente, a menos que alguma força tenha ou esteja atuando sobre ele. Logo, a gente percebe que a menor temperatura que o fluido pode ficar é na mesma temperatura ambiente. Porém, no caso dos water coolers, além da gente não ter nada para baixar a temperatura do fluido, a gente ainda tem algo que vai aumentar essa temperatura. Prazer! Esses são os blocos. Tá bom. Quando você instala um water cooler, a temperatura do seu processador não some, tá? O que acontece é que parte desse calor que o seu processador gera é transferido para o seu water cooler, incluindo o fluido. E é por isso que em situações normais é impossível o seu water cooler ficar na temperatura ambiente. Então, se nem o water cooler consegue ficar na temperatura ambiente, imagine então o processador. Na semana passada, pessoal, eu lancei um vídeo falando sobre algo que você jamais deve fazer no seu water cooler, não importa se ele é selado ou custom. Esse vídeo tá aqui no card, recomendo você assistir e ele tem muito a ver com o que eu vou falar agora. A temperatura do processador e do fluido nunca vai ser a mesma em water cooler. E isso acontece porque a troca de calor entre o processador e o bloco não é perfeita. Então, mesmo que supostamente o fluido esteja na temperatura ambiente, isso jamais vai acontecer com o seu processador. Então, se por algum motivo for a sua meta de vida deixar o seu processador trabalhando na temperatura ambiente, eu diria que você vai precisar, no mínimo, deixar o fluido 15 graus abaixo dessa temperatura, porque senão você não vai conseguir. E são esses os motivos, pessoal, pelo qual é impossível deixar o seu water cooler e o processador na temperatura ambiente. Agora é hora que você deixa aquele like maroto, se inscreve no canal e que eu falo sobre o próximo vídeo. Eu estava pensando em fazer um teste e colocar 10 radiadores em um water cooler para mostrar como que é difícil baixar a temperatura depois de um certo nível por causa do delta. Se vocês quiserem ver esse vídeo, comenta aqui embaixo. Espero que vocês tenham gostado e a gente se vê no próximo vídeo. Valeu, fui!